Graça e paz a todos, né? A mensagem que veio trazer nessa manhã de domingo tem muito a ver com o que muitas pessoas teriam dúvida, né, a respeito da palavra de Deus. Mas enfim, eu vou tentar ser o mais breve possível, porém vocês sabem como que é a palavra de Deus. Quando Deus fala, eu continuo falando e não termina. Então, se fosse depender de mim, eu tentaria ser o mais breve. Mas como é a palavra de Deus, como é Deus quem está falando, ele fala o tempo que ele quiser, ok? Antes de iniciar a mensagem que temos para ler, vamos ler primeiramente Lucas 17, do 1 ao 2, né? 1 e 2. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Ele está falando o seguinte: os escândalos vão vir, ok? Em outras passagens vai estar escrito: ai do mundo por causa dos escândalos, né? Mas ele fala: mas ai do homem por qual vem o escândalo. Porque ele está falando que o homem que leva a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus e causa escândalo, esses falsos cristãos, esse joio, que é joio, ele acaba desvirtuando a fé, acaba trazendo uma má fama para o evangelho. E essa má fama se estende por toda a região, ok? Tanto que até os verdadeiros cristãos são taxados como falsos por causa dos falsos cristãos, que são muitos. Mas ele disse: é inevitável que venha escândalo. Mas a questão é, as pessoas querem preservar a sua autoimagem. Elas querem parecer bonzinho. E quer chegar com essa bondadezinha cheia de falsidade na frente de Deus no dia do juízo final e falar: o Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em seu nome? Em seu nome não fizemos muitos milagres, muitas maravilhas? São homens falsos, cheios de falsidade, cheios de vaidade. A palavra de Deus diz o seguinte, em Eclesiastes: tudo é vaidade. Vaidades de vaidade, tudo é vaidade. Por que ele compara a vaidade com sendo pecado? A real interpretação seria: iniquidades de iniquidade, tudo é iniquidade. Mas por que ele compara a iniquidade, o coração endurecido do homem, com vaidade? Porque sim, nós fazemos tudo isso por capricho. Se nós queremos um videogame, por exemplo, para jogar, não é errado. Não é errado. Mas a maioria das vezes queremos para jogar horas e horas e horas e desatentar do mundo. Isso já se torna uma idolatria. Por isso que ele fala: vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Porque tudo é iniquidade, tudo é pecado, tudo pode se tornar um possível ídolo na sua vida. Não somente coisas ruins, mas coisas boas também, como sua mãe e seu pai, por exemplo. Porque ignorar a verdade de que Satanás utiliza até do bem, da preocupação da sua mãe e do seu pai com a sua vida, para que você não morra por Cristo, ele se utiliza desse bem para que você negue a fé. Porque a fé nos leva a morrer por Cristo. Como está escrito: aquele que morre está justificado do seu pecado. Mas enfim, esses pequeninos que ele fala aqui
não são apenas crianças, ok? Esses pequeninos são os nascidos de novo. São aqueles que se fazem humildes, ok? Que vai ser explicado mais para frente aqui. Agora vamos direto para Lucas 17, do 20 ao 37. O tema é a vinda do reino de Deus. Começa da seguinte forma: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Aqui ele está perguntando do dia que Deus voltar para julgar o mundo, ok? Ele diz: não vem com visível aparência. Ninguém vai saber, né? Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, ou lá está, né? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele está querendo dizer que o Espírito Santo estando dentro de nós, Deus vai recolher os que têm o Espírito Santo. E o corpo vai junto, ok? Porque não foi santificado só no Espírito, foi santificado no Espírito e na carne. Compreende? Foi santificado das más obras. As obras mudaram. O coração mudando, o Espírito de Deus mudando o coração do homem, tornou o homem santo. Porque a palavra de Deus o tempo todo fala que Ele é o Deus que nos santifica, e não que nós temos santidade própria. E os homens no mundo acham que tem santidade própria. É mentira. Deus só preserva para que este homem não caia em maldades maiores do que ele poderia imaginar. O motivo de haver pessoas boas e pessoas ruins é porque Deus preserva os uns e os outros não, segundo a sua vontade. Para quê? Para que as pessoas saibam discernir a diferença do certo e do errado. Mas ainda assim, essas pessoas que estão certas, elas se orgulham. E não somente se orgulham, mas também acham que não tem pecado. Você fala para elas confessarem seus pecados, ela olha para si mesma, ela só vê bondade, todo o mal que existe nela ela ignora, todo o bem que tem nela ela acolhe, e ela acha que ela é boa, que ela é digna de herdar o céu. E isso dentro do coração, ok? Não é com palavras, porque se for com palavras ele vai fingir humildade. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Ou seja, ele falou para os discípulos: vai chegar um tempo que vocês vão querer caminhar comigo de novo na terra, e vocês não vão ter esse privilégio de novo. A mesma coisa eu digo para vocês. Vocês acham que Cristo vai voltar e caminhar na terra de novo? Não vai. Não vai. Ele já disse que não vai. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem o sigas. Por quê? Porque estarão tentando enganar. Porque quando acontecer isso, é a chegada do anticristo. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Em outras palavras, o dia que ele vier para arrebatar as pessoas, o dia da vinda dele, ele vai vir para arrebatar a sua igreja. Mas toda a igreja passará pela grande tribulação. Tem uma passagem no Apocalipse que fala: do cálice que prepara para si, dai a ela em dobro. Isso está falando da grande meretriz, que está sentada sobre a besta. A besta representa o falso profeta. Falso profeta não, o anticristo. Por que que a meretriz, a grande prostituta, quem que é essa grande prostituta? É o mundo. E o mundo é constituído por quem? Falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos, prostitutas, ladrões, avarentos. É disso que consiste o mundo. É disso que é feito o mundo. E o mundo
Eles acham que são virgens, que são pessoas boas. Por isso que fala que é a parábola das duas virgens. Uma é cheia de falsidade, uma é imprudente. O que é a virgem imprudente que fala? É o mundo. É uma prostituta que se mancha com o pecado. É igual Jesus falou para os fariseus lá, naquela época, para os judeus, perdão. Vós tem por pai o diabo. Eles têm por pai o diabo e fala que Deus é o pai deles. E eles ainda estão diminuindo Deus, a ponto de dizer que o que fazem é correto, a ponto de dizer que seriam salvos, a ponto de dizer que tem fé, sendo que não tem fé. Negando a Deus o tempo todo e rebaixando ele à imagem de criaturas criadas por ele. Rebaixando Deus à imagem de Satanás. Porque se Deus fala que eles têm por pai o diabo, e eles estão falando que, na verdade, eles têm por pai Deus, eles estão rebaixando a imagem de Deus. Estão blasfemando contra Deus. Não importa se é blasfêmia contra o Espírito ou não, ok? A questão é que os homens querem blasfemar, eles são blasfemadores. E a palavra de Deus diz que os blasfemadores não herdarão o reino de Deus. Não importa se é contra o Pai, contra o Filho ou contra o Espírito. Mas importa que o primeiro, ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por essa geração. E foi rejeitado pela geração dele. Ele morreu na geração dele, o Cristo, o verdadeiro Cristo, Jesus. Ele morreu. E morreu para que hoje essas pessoas venham e rebaixem a imagem dele. No fim, a graça não teve efeito neles. No fim, Jesus não quis salvar a eles. Porque os homens que permanecem na iniquidade até o final, Jesus não morreu por eles. Não morreu exclusivamente para cumprir neles a salvação. Compreende? Porque Deus, ele salva quem ele quer. Se ele quiser me salvar, ele salva. Se ele não quiser, ele não salva. Isso não torna injusto. Quem é injusto sou eu, não ele. Eu que nasci todo em pecado, não ele. Ele nasceu puramente santo. Não havia pecado algum em Jesus. Agora, eu estou na posição de querer me colocar diante dele e falar que eu sou igual a ele ainda? Mentira! E vocês têm feito isso o tempo todo. Os bonzinhos são os piores. Vou falar a verdade, os bonzinhos são os piores. E os maus também. Não se achem não, tá? Vocês estão em situação pior também. Porque nem sequer conhecem, nem leem a própria palavra de Deus para dizer, eu sei dela. Você sabe de ouvir falar. E o que existe mais no mundo? Mais falso profeta ou verdadeiro profeta? Mais falso profeta. Então você aprendeu com falsos profetas. E eles desprezaram muitas coisas da palavra de Deus. E vocês ainda dizem que sabem o que é. Vocês falam, não julgueis para não ser julgados. O texto não está falando de não julgar. O texto está falando de exercer um juízo hipócrita. De você julgar e você praticar o mesmo. Tanto que Jesus fala, se você se santificar, você está apto a julgar. Se você se santificar, se você se limpar do seu pecado, se você buscar em Deus a santificação e Ele te santificar, aí sim você está apto para julgar, mas não para condenação. Não fazer um juízo de condenação, fazer um juízo para analisar e oferecer uma solução verdadeira para a pessoa. Julgar a causa da pessoa a favor dela, não contra ela. Só que tem muitos que fazem isso, julgam a causa a favor dela, mas no coração está totalmente contra. Está desejando a condenação. Estes também prestarão contas no dia do juízo. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem.
Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O Filho de Deus se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato a salvará. Digo-vos que de que naquela noite dois estarão numa cama, um será tomado e o outro deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Em outras traduções está as águias, né? Em outros evangelhos está escrito as águias. Ele está querendo dizer o seguinte, que essas pessoas serão tomadas e levadas ao reino de Deus, ao reino dos céus. E a partir daqui, Jesus ele vai fazer uma parábola. Ele vai falar da parábola do juiz iníquo, o juiz injusto. E ele diz o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, esmorecer. Então, o intuito que ele está falando nessa palavra é para que a gente ore sempre e não desanime de orar, ok? Não só de orar, mas de fazer boas obras. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me de novo. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz injusto. Não fará Deus justiça a seus escolhidos? Escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Todos são chamados ao arrependimento, à graça, à fé, mas poucos acolhem a graça, a fé e realmente morrem por Cristo. Por isso que fala que muitos são chamados e poucos os escolhidos, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a seu povo, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. No entanto, quando vier o Filho do Homem, achará por acaso fé na terra? Ora, ora, hein? Achará porventura fé na terra? Ó, se as pessoas dizem que tem fé o tempo todo, elas têm a mesma fé de Satanás. E Satanás ainda tem mais fé que elas. Porque Satanás não somente sabe que existe um só Deus, ele treme só de ouvir falar do nome desse Deus. Ele treme de medo. E olha que esse foi o anjo que fez cair 1/3 do céu na terra, com a influência de sua boca. Esse anjo tem medo de Deus. Mas o ser humano, ele acha que ele é amiguinho de Deus. O ser humano, ele sempre vai andar cheio de pecados e vai achar que ele é Enoque, que andou com Deus e tem que ser arrebatado sem passar pela angústia da morte.
É, grande prostituta, grande meretriz. É, mundo, você tá chegando o fim, tá chegando o fim. Ai de vocês por causa desses escândalos, ok? Ai de vocês que dizem ter fé e nada têm. Você vai ver onde eu quero chegar. Eu não. O Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus quer chegar. Eu só estou explicando, segundo o que ele está falando para mim. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por considerarem justos e desprezavam os outros. É o que acontece aí no mundo, tanto no meio evangélico quanto no mundo mesmo. Eles se consideram bons e desprezam os demais. Como eu desejava ter que tivesse um João Batista aqui para pregar para nós, não sei o que tem. Quando vem um homem com o mesmo espírito de ousadia de João Batista, eles desprezam. Eles são hipócritas, são homens vagabundos, homens completamente desgraçados, que só colhem desgraça em suas vidas. Tem plantado desgraça e tem colhido desgraça, justamente por agir com falsidade. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque consideravam justo e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. O que é orar de si para si mesmo? Tá sendo dado o exemplo aqui, ó. Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano era um cobrador de imposto, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu perdoado, justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta, se orgulha, será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que o cobrador de imposto fez, o publicano fez? Ele se humilhou em oração. Ele reconheceu de verdade a sua miséria. Na hora que você está orando, você fica falando: Senhor, graças te dou porque eu sou bom, graças te dou porque eu dizimo, porque eu jejuo. Você fica fazendo dessa forma. Às vezes você não fala nem com essas palavras, mas às vezes você fala: Senhor, graças te dou por me santificar, por fazer isso, por fazer aquilo, mas o seu coração está cheio de orgulho. Não é a maneira que você está orando, não é se é de pé, ou se é sentado, ou se é deitado, não importa. Porque o publicano também estava orando de pé. Não é meramente cumprir ritos, porque você pode estar orando de joelhos, mas o seu coração está exaltado, o seu coração está orgulhoso. Não adiantou nada, foi tudo fingimento, foi tudo para que os homens olhem e te achem mais espiritual. São meramente ritos. Ele diz: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, na intenção de abençoar, né? E os discípulos, vendo-os, repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os incomodeis, porque dos tais é o reino de Deus. Ele está falando que o reino dos céus, o reino de Deus, é das crianças. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele.
Em outras palavras, quem não receber essas palavras do Evangelho, do Reino de Deus, em seu coração, como uma criança recebe, acreditando verdadeiramente na mensagem, não herdará o reino dos céus, ok? Porque sim, primeiro vem com a mensagem de arrependimento, para que a pessoa se arrependa. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está se humilhando em figura humana, porque Jesus era homem também, ok? 100% homem, 100% Deus. Em seu espírito ele era 100% Deus, ok? Tanto que a descrição Emanuel representa Deus conosco, né? Ok, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ok. Jesus fala, não há nenhum bom. Ele está querendo dizer o seguinte: em termos humanos, não existe ser humano nenhum bom. Só há um que realmente é bom. E esse é Deus. Jesus não está falando que ele não é bom. Mas ele está em figura humana. Como está escrito. Tendo estado em figura humana, não orgulhou-se, nem ostentou-se em ser como Deus. Coisa que ele deveria se atentar. Antes humilhou-se a si mesmo. Em sua imagem humana. A fim de dar exemplo a nós. De como devemos fazer. Porque ele poderia dizer que ele é Deus, ele poderia se orgulhar, entre aspas, porque Deus não tem orgulho, ok? Orgulho é algo que está no ser humano. O ser humano tem orgulho, Deus não tem orgulho. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então, esse jovem rico, ele ficou triste, porque ele era muito rico, e ele achou que estava salvo, e não estava salvo, porque amava as riquezas. Ok, Jesus vendo, disse, assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem poderá ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, coisas impossíveis ao homem são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos as nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. No mundo vindouro, a vida eterna. Ou seja, a promessa que Deus está fazendo é: se você deixar seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sua esposa, e seguir a Jesus, e cumprir a vontade de Jesus na terra, você vai receber muito mais disso na terra. Não somente isso. E esse não será o maior tesouro seu. O maior tesouro seu será: você ainda será salvo. Ou seja, Deus é um Deus que recompensa na terra o esforço humano. Sim,
Como que os apóstolos receberam muito mais casa, carro para não existia carro naquela época. Existia casa, irmãos, filhos, filhas. Quando que Paulo recebeu isso se Paulo era virgem? Explica para mim. Ele recebeu isso na multidão dos filhos dele na fé. Compreende? Agora ele tem vários filhos na fé para cuidar. Então ele recebeu muito mais. Paulo, ele foi rico em certos momentos de sua vida, mas a disposição dele com as riquezas sempre foi essa. Tendo muito, ele agradecia a Deus por ter muito. Tendo pouco, ele se contentava com pouco. Então, tendo riqueza ou não, é como se ele não tivesse aquelas coisas. Porque o coração dele não estava naquilo, estava na salvação. O objetivo dele era Cristo, se parecer com Cristo. Mas as pessoas, elas pegam, elas não querem se parecer com Cristo, elas querem ser Cristo. Isso é totalmente diferente. Agora a parábola de Zaqueu, né? Parábola não, Zaqueu, né? O publicano, essa história a gente já ouviu, mas vamos ver a explicação aqui. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Calma aí, tem um cachorro aqui. Deixa quieto, vai. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. O sicômoro, muitas pessoas, muitos pregadores dizem que é uma árvore de espinho, né? Cheias de espinho. Então, essa foi a fé de Zaqueu. Não se importar com a dor na hora de subir aquela árvore, né? Porque ele só queria ver Jesus. Ele só queria ver quem era. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ou seja, dormir hoje em sua casa, né? Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: qual que é o julgamento dos homens? Ah, eu sou cristão, eu vou entrar ali dentro do bar ali para evangelizar. Se eu estiver conversando com eles ali no bar, o que os outros cristãos vão falar? Ah, ele desviou da fé, ele tá bebendo com os bêbados, ele tá fazendo tudo que é errado, ele se tornou pecador, isso e aquilo. Jesus se tornou pecador por andar com pecadores? Jesus se tornou pecador porque ele dormiu na casa de Zaqueu? Não, né?
Porque a questão é, quando Jesus faz isso não é pecado. Quando um homem faz isso, é pecado. Por que é pecado quando é nós que fazemos? Por que não é pecado quando Jesus faz? Ah, mas Jesus não tem pecado. Tá, mas eu sou Jesus, você é Jesus? Ninguém é. Você não vê nem sequer a intenção com que a pessoa está lá. E você julga. Como se a pessoa pertencesse àquele ambiente, como se a pessoa fosse igual às outras daquele ambiente. Ainda que não seja igual às pessoas daquele ambiente. Essa pessoa ainda assim é pecadora. Ok? As pessoas querem que eu não vá para o bar evangelizar, ou falar, ou conversar com as pessoas normalmente naquele ambiente, justamente porque elas querem que eu seja Cristo na vida delas. Elas querem uma imagem de um homem para que eles possam adorar. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica, você não imagina como. Se você está se voltando tanto para sua bondade, é porque você não imagina quantos ídolos você tem guardado. Você não consegue nem imaginar quantos ídolos você tem guardado no seu coração. Não somente o mundo, mas também as pessoas bonzinhas do mundo, né? As pessoas, os bons samaritanos, né, do mundo, né? Porque o bom samaritano daquela parábola é Cristo. Por que samaritano? Porque os judeus, os santos, né, dessa época, os fariseus dessa época, vão ter Jesus como um samaritano. O que os judeus falaram, os fariseus falaram para Jesus? Bem sabemos que você é um samaritano e que tem demônio. Eles viam o samaritano como pessoas endemoniadas. Pessoas completamente distantes de Deus. E Jesus, por que bom samaritano? Porque Jesus, ele praticava obras de bondade. Ele curava enfermos, ele fazia tudo que era bom. E daí, tanto que Jesus falou, por qual obra boa do meu Pai que tenho mostrado para vocês, vocês querem me apedrejar? E eles falaram, por nenhuma obra boa queremos te apedrejar, mas pela blasfêmia, porque você sendo homem, diz ser Deus. E ele não era o próprio Deus? É impossível que os homens creiam, porque eles julgam segundo a aparência. Meu Deus do céu, vocês não entenderam isso ainda? Não entrou na cabeça de vocês ainda? Pelo amor de Deus, anos e anos pregando essa mensagem. Não entrou na cabeça de vocês ainda que vocês estão julgando segundo a aparência? Que aqueles a quem realmente são cristãos, vocês julgam segundo a aparência, e os que não são julgam também? Pelo que também está escrito, ó homem, indesculpável é quando julga quem quer que seja, porque no que julgas a outro, tu pratica o mesmo. Eu fico com a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Eu sou um homem mentiroso. Por isso que Paulo disse, ser de Deus verdadeiro, e a palavra dele verdadeira. E mentiroso todo homem, até mesmo os verdadeiros cristãos. Porque é melhor que confiemos totalmente nesta palavra, totalmente em Deus, do que confiar em homens, como vocês têm feito épocas e épocas e mais épocas, anos após anos confiando em homens. Ok, prosseguindo para o encerramento da mensagem. Vamos, Lucas 19, que foi onde eu li, né? A palavra de Zaqueu ficou em Lucas 19, do 1 ao 10. E agora vamos ler do 11 até o 27 e encerrar. Ouvindo eles essas coisas, Jesus lhe propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Parecia que o reino de Deus ia se manifestar imediatamente.
para julgar o mundo humano. E ele estava perto de Jerusalém. Daí ele falou essa parábola para dizer essa história, essa parábola, para dizer o que haveria de acontecer. Então disse certo homem nobre. Certo homem nobre é o próprio Jesus, tá? Partiu para uma terra distante. Essa terra distante é o reino dos céus. E depois da ressurreição dele, ele foi, e os anjos disse para os discípulos: por que olhas ao céu? Este mesmo Cristo que vai, ele também voltará. Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Ou seja, ele, Jesus, o Jesus humano, foi tomar posse desse reino. Mas esse reino já pertence a ele, porque ele é Deus. Então ele voltou a ter a glória de Deus, ele voltou a ter um corpo revestido de glória no paraíso. E voltar. Ele não foi só pegar posse de um reino, ele foi voltar também, ele vai voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Essas minas é o quê? É a palavra de Deus, é o evangelho pregado. Ele está falando: vai e espalhe o evangelho até que eu volte. Isso é negociar. Com essa palavra, para cumprir o que está escrito, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, isso é negociar. É o Espírito Santo em nós negociando, entre aspas, né? Ganhando almas no mundo. Seria isso. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Ou seja, promova a palavra de Deus até que eu volte. E isso até que, ainda que custe sua vida. Mas seus concidadãos o odiavam. Enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Esses concidadãos dele são os judeus, que iriam perseguir e matar Jesus. Ok? Não queremos que este reine sobre nós. Porque os judeus, a primeira coisa que eles queriam fazer, tomar Jesus para fazer ele rei, para ele reinar sobre a terra. E Jesus fugiu pelo meio deles, porque ele não queria trazer paz ao mundo, como ele disse, mas trazer espada, trazer justiça. Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido, né? Ou seja, chegou a hora de dar o galardão aos salvos, né? Para saber o que eles conseguiram, quantas almas eles ganharam para Deus através do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, compreende? Ele diz o seguinte: quando ele voltou depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, que confiou à igreja isso, né? Aos apóstolos primeiramente, depois a toda a igreja, em todas as épocas, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Ele deu um para cada, era 10 minas. Ele deu um para cada servo, e era 10 servos. A tua mina rendeu mais 10, né? Respondeu-lhe o Senhor: essa mina é a palavra de Deus, é a riqueza. Entende? Você lembra aquela parábola que Jesus disse? Também o reino dos céus é semelhante a um homem que busca pedras preciosas. E vendo uma de inestimável valor, de um grande valor, vendeu tudo o que tinha. Esse vender tudo o que tinha, renunciar ao mundo, renunciar a tudo. Vendeu tudo o que tinha para conseguir apenas aquele tesouro que estava naquele ambiente. Ok? Um tesouro inestimável. Ou seja, esse vender tudo que tinha representa até perder a própria vida. Até morrer.
conseguido. Compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. 10 cidades. 10 cidades. Você consegue imaginar? A Nova Jerusalém Celestial, que está lá, vai ter 10 cidades. E essa pessoa terá autoridade, cuidará de 10 cidades. Olha que coisa que a palavra de Deus está revelando. Haverá cidades, haverá água lá no céu. Sim, porque Deus separou as águas do dilúvio. As águas que estavam acima do céu das águas que estão abaixo do céu. Sim, a terra é totalmente plana. A Bíblia diz isso. A palavra de Deus diz isso. Tanto que só havia água. E como que foi formado a terra? Recuou a água e apareceu a parte seca. É como se Deus tivesse separado assim as águas, ó. Abrido um buraco, assim. Todos os continentes estavam ali unidos. Quem separou depois de tudo isso foi Ele mesmo, para trazer juízo. Ok. Rendeu 10, né? E deve ter autoridade sobre 10 cidades. Vem então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei, embrulhada num lenço. Ele está fazendo comparação de duas pessoas. Pessoas prudentes, que levam a palavra de Deus e morrem por ela, e pessoas que são imprudentes, que não levam a palavra de Deus, vivem como querem e acham que serão salvos. Vem então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifa o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo onde não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? O que é esse dinheiro no banco? Por que você não pregou a palavra de Deus a outro, passou esse conhecimento e enviou esse outro no seu lugar? Como Elias fez com Eliseu. Por que não puseste meu dinheiro no banco? Então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Ao que recebeu autoridade sobre 10 cidades, né? Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Os homens pensam dessa forma. Ah, mas ele já tem 10. Por que vai dar mais para ele? Não poderia dar ao que tem menos? Não poderia dar à pessoa que tem menos que ele? Vai dar para ele que tem 10? E o que Jesus diz para concluir aqui? Para concluir, Jesus diz o seguinte: pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Ué, ele não tem, mas o que vai ser tirado se ele não tem? Você fica perguntando. Aqui ele está falando de fé. Ele está falando de fé, porque o contexto fala de fé. Olha aqui. O que diz na parábola do juiz iníquo, em Lucas 18:8? Digo-vos que depressa fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse é o contexto. Esse é o contexto. As pessoas que acham que têm fé, acham que são boazinhas, acham que não precisa morrer por Cristo, acham que são Enoques, mas é uma prostituta na terra. Sabe com que se prostituem os homens? Eu vou dizer com que os homens se prostituem no mundo espiritual. Com o seu pecado. Amantes de si mesmo. O que diz a palavra de Deus?
Nos últimos tempos haverão homens amantes de si mesmos, homens duros de coração que buscam mestres segundo suas concupiscências, segundo seus pecados. Eles procuram pessoas que alimentem sua cobiça por dinheiro, alimentem sua cobiça por cura. Eles procuram homens completamente depravados igual eles, para que eles possam se gloriar nesses homens. Agora, porque venho aqui e não quero me gloriar de mim mesmo, vocês julgam a mim ainda? Porque não quero me gloriar de mim mesmo e não quero que vocês se gloriem em mim, vocês me julgam. Porque vocês querem um ídolo para vocês puxar o saco. E eu já falei no último vídeo, eu odeio homens bajuladores. Por isso também não procuro ser um. Eu quero que vocês entendam. Tudo isso que estou dizendo é para que vocês sejam salvos, para que a vossa fé não esteja firmada em mim. Porque está escrito na palavra de Deus: não creias em todo espírito. Sim, porque existem 3 tipos de espírito. O espírito do homem, que a palavra de Deus diz. Qual é o homem que conhecerá as coisas humanas, as coisas dos homens, senão pelo espírito do homem que nele habita? O espírito de Satanás, que vem para enganar e seduzir, usando da natureza humana. E existe o espírito de Deus. Se você, sem sequer provar as minhas obras, sem sequer provar a minha doutrina, sem sequer provar a minha vida, sem sequer me conhecer, começar a falar que eu tenho demônio, você corre grande risco de blasfemar contra o Espírito. Você só não estará blasfemando se fazer isso sem ter o conhecimento. Mas agora você está tendo conhecimento. Você está tendo conhecimento. Então, se tornar a fazer isso, é porque você está blasfemando contra o Espírito. Eu não preciso fazer milagre, tá? Jesus, ele fez um milagre, evidente. E as pessoas falavam que ele estava expulsando com poder de demônio. A blasfêmia contra o Espírito consiste em você negar a atuação do Espírito Santo no meio de milagres, no meio de sinais. Não somente em meio de sinais, mas negar também a verdade, a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Se você diz que eu estou pregando pelo espírito do diabo, você também está blasfemando. Porque quem prega, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o próprio Deus. É o próprio Deus, não é eu. Só estou falando as palavras que têm que ser faladas. Se eu pudesse escolher palavras, eu não falaria isso dessa forma. Mas a verdade é, não tem como você suavizar a verdade. Então eu não me importo em falar com dureza. É melhor eu falar com dureza e você ser salvo, do que eu falando mansamente, igual os falsos profetas, passando a mão na sua cabeça, amaciando a sua carne. Pra quê? Pra te jogar no fogo do inferno depois? Pra você e eu ir junto pro inferno depois? Não, claro que não. Convém a vós que eu diga a verdade. Convém a vós que eu diga a verdade. Porque se não for assim, você será condenado. E se você não crê em toda essa verdade que foi falada, é porque de fato você não tem fé. E isso que você não tem, ai, 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 será tirado. Isso que você já não tem. Ah, mas vai tirar o que se... né? Vai tirar o que se já não tem? Eu estou falando aqui para reflexão, para que vocês reflitam. Será que realmente vocês têm fé? Será que vocês não naturalizaram tanto a fé a ponto dela não ter poder nenhum para salvar? Sim, porque quando Jesus fala da parábola do semeador, ele fala de uma seguinte
das seguintes pessoas, da semente que foi semeada entre os espinhos. E daí, conforme vai crescendo a fé dessa pessoa, a semente do evangelho, ela se torna sufocada pelos espinhos e morre ali mesmo. E Jesus explica que esses espinheiros, na verdade, é os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. O que é a fascinação das riquezas? A ganância. Você vê muito mais isso na teologia da prosperidade. Os homens gananciosos e homens com cuidados desse mundo, ansiosos pelo que comer, pelo que vestir, conforme Jesus disse, não andeis ansiosos, não vivam uma vida ansiosa, procurando saber o que você vai comer, o que você vai deixar de comer, se você vai ter roupa para vestir. O homem ansioso, ele não confia em Deus para cuidar dele. Eu provei verdadeiramente dos cuidados de Deus em minha vida. E eu vou postar o vídeo no canal, ok? Eu provei dos cuidados de Deus e eu coloquei... Eu falei tudo, eu abri a minha vida para vocês nessa viagem que eu fiz. E eu vou postar brevemente aqui no canal, ok? Eu só estou esperando alguns detalhes até eu chegar na igreja do pastor Rodrigo Mocelin. Eu indico o canal dele para vocês, ok? Pastor Rodrigo Mocelin. A igreja dele fica lá em Guaratinguetá, na Avenida Zacarias Jorge Boeri, número 116. Chácara, na verdade, Avenida Zacarias Jorge Boeri, Chácara Celes, número 116, Guaratinguetá, São Paulo. Ele sempre deixa na descrição do vídeo a mensagem. E eu tenho uma mensagem de Deus para levar para ele. E brevemente eu vou estar levando. Ele é um cara que tem muitos, mas muitos inscritos. E eu sempre aprendi muito com ele, com relação à palavra de Deus. Muitas das coisas que falo aqui, eu consulto com ele. Então eu estou indicando aqui o canal dele para vocês, ok? Porque realmente não é tudo que eu concordo com ele, ok? Eu creio sim que Deus, ele... Em profecias bíblicas eu creio, mas também em profecias extras bíblicas. Mas essas profecias extras bíblicas precisam ser provadas, ok? Precisam ser provadas. Só que a questão é, eu creio também que Deus, ele salva até crianças ímpias. Eu creio. Por que eu digo isso? Que Deus salva até pessoas ímpias. Pessoas ímpias não. Crianças ímpias. Pessoas não. Crianças ímpias. Porque quando Deus foi lá e mandou Saul matar todas as crianças, mandar matar tudo. E Saul desobedeceu a ordem. Não matou todos. Deixou as ovelhas e deixou o rei vivo também. Aquelas crianças de peito, aquelas crianças que não tinham noção de certo e errado. Essas crianças que não tinham noção de certo e errado, merecem a condenação? Merecem ser lançados no lago de fogo por causa do erro dos pais dela? Não, não merece. Por isso, quando Deus mandou matar todos, é porque ele quis castigar aquele povo, porque os filhos daquele povo eram coisas importantes para aquele povo. Eu concordo com o pastor Rodrigo Mocelin nessa questão, mas ao mesmo tempo, eu discordo que até as crianças seriam condenadas. Não. E eu sei que o pastor Rodrigo Mocelin não falou isso. Eu creio que crianças pagãs, crianças que nascem em meio, por exemplo, essas tribos canibais, que tem o filho, quando o filho nasce, eles vão lá e devoram o filho. Essa criança que foi devorada, merece ser condenada? Merece. Fazer piadas com isso merece aplauso? Não.
Você vê, aquele próprio, esse humor negro aí que eles fazem, esses ricos desgraçados que fazem piada com o que não é para ser feito. Fazem piada de Deus, fazem piada de coisas que acontecem, esse humor negro desgraçado. Nossa natureza ímpia vai rir mesmo. Mas depois que você nasce de novo, não tem nada mais tem graça. Tudo perde a graça, o mundo perde a graça. A viver perde a graça. Viver sem Cristo perde a graça. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido a mensagem, tá? Graça e paz a todos, uma boa semana.